programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Vamos para mais um provérbio. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Provérbios 15, 25. O Senhor vivifica o coração dos contritos. Se há alguma coisa que Deus não suporta é a soberba. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É interessante notar que nesse texto resistir aos soberbos equivale ao resistir ao diabo. Depois de usar de censura para contender com o Todo-Poderoso, Jó ouviu de Deus que ele deveria mirar para o seu interior, onde está o todo soberbo, tipificado na figura de um terrível animal, Leviatã, o qual olha com desprezo tudo que é alto, incluindo o próprio Deus, pois é rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó 41, 12, 34. Satanás caiu quando se elevou seu coração por causa da sua formosura e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel 28, 17. Ele caiu do céu quando quis subir acima das mais altas nuvens, a fim de ser semelhante ao Altíssimo, isto é, teve a petulância de pretender dividir a autoridade com Deus. Isaías 14, 14. Isaías diz que o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Isaías 2, 12. Por isso, o segredo é humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. 1 Pedro 5, 6. Devemos ser humildes de espírito e sempre prontos a nos arrepender, para que o Senhor tenha caminho em nós. Ó Senhor Jesus! Deus é único, maravilhoso, o Todo-Poderoso. A nossa adoração é para Deus, humilhar diante dele. Como é que nos humilhamos diante de Deus? A humildade está ligada à obediência em Deus. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, uma pessoa que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Quem não se humilha diante de Deus acaba na soberba. Soberba é a mesma coisa de orgulho. Satanás, hoje, o inimigo de Deus, antes ele era anjo de luz, mas deixou a soberba, o orgulho entrar em seu coração. O resultado foi que ele foi lançado por terra. Devemos ser humildes e agradar o coração de Deus, nos arrepender, para que o Senhor nos encontre fazendo a sua vontade. Fique na paz do Senhor. São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Senhor, somos mulheres de Deus. Ó Senhor Jesus, guarda nossa mente, nosso coração. Guarda também, Senhor, livrando-nos de toda ansiedade, de todo mal. Dá o pão de cada dia para dentro das nossas casas, para que a ansiedade não
Tome conta de nós, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado saúde, paz, alegria, comida e muitas vezes, Senhor, em abundância. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que cuida do pobre, da viúva, do órfão. O Senhor não deixa que nenhum de nós que temos o Senhor pereça. O Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão presente nas nossas vidas e tão eficaz contra Satanás. Abençoe essa terça-feira com muita alegria no nosso coração. Nós queremos ter força e vigor para prosseguir contigo. Abençoa cada uma das irmãs. Amém. Amém, amada irmã. Fale para o Senhor tudo o que você precisa, em oração, na comunhão. Converse com o Senhor. Você está com problema? Fale para Ele. Amém, irmã? Ó Senhor Jesus. Vamos prosseguir com a nossa leitura bíblica diária, né? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura de 1 Samuel e vamos ler os capítulos 29, 30 e 31. Os filisteus desconfiam de Davi. Capítulo 29, versículo 1. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então, os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado nesse seu servo, desde o dia que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom, como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vierem com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Capítulo 30, versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativos as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos.
Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e ao lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. Ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. A lei a respeito da divisão da presa. Versículo 21. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jaatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades de Jerameitas,
Jerameelitas e dos queneus, de Orma, de Borassã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. A derrota de Israel e a morte de Saul. Capítulo 31, versículo 1. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Aminadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale, no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo fixaram na muralha de Bet-sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Nós vemos a tribo de Jabes de Gileade, né, honrando o rei Saul, né, sepultando e chorando, né, pela perda, né, dele e de seus filhos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É realmente uma pena, né? O que aconteceu com Saul. O próprio Samuel tinha pena dele, né? Mas ele deu vazão, né? Para os seus desejos, né? E isso, para nós, irmãs, é uma lição muito grande, né? A ambição, o orgulho, né? É um teste para nós, né? A fama, é tudo um teste para nós. Não nos apegarmos a essas coisas, né? Mas nos humilharmos nas mãos de Deus, né? E algo que me tocou muito desde o comecinho de 1 Samuel é a obediência. Como nós precisamos ser obedientes à unção, porque o Senhor fala conosco através dela, né? E muitas vezes nós não a ouvimos porque a unção fala para a gente de uma maneira mansa, né? Nós precisamos estar alertas, né? Ó Senhor Jesus, para ouvir a voz da nossa consciência, porque ela faz parte do nosso espírito, né? E também a unção que fala com a gente, né? Senhor Jesus, obedecer é melhor do que sacrificar. Essa foi a mensagem que Samuel passou para Saul, né? O Senhor tem mais prazer na obediência do que você fazer muitas e muitas coisas para Ele. Então,
que nós possamos aprender essa lição aí, né, irmãs? Humildade e obediência. Eu creio que esse é o coração de Davi, né? Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade com o segundo livro de Samuel, que também é muito rico, irmãos, né? Vamos ver agora a continuação da história do rei Davi, tá? Eu aguardo vocês e hoje vocês vão ficar ainda com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje, trazendo para nós Salmos, Provérbios e o livro de João. Bom dia, irmã Lene, é com você agora. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 118, versículos de 1 a 18, Provérbios capítulo 15, versículos 24 até 26, Evangelho de João capítulo 12, versículos 12 até 36, começando com Salmos capítulo 118. A alegria dos justos pela salvação. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinho foram queimados. Em nome do Senhor a destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Agora, Provérbios, capítulo 15, versículos 24 até o 26. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. O Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não tema, filho de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também
a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não foi precisamente com este propósito que eu vim, mas esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço. Título de hoje: Aliança Perpétua. Recebam com carinho, Taíka Saleb. A aliança perpétua é uma aliança que vai de eternidade a eternidade. Não é possível explicar exatamente o que isso significa. A aliança no Monte Sinai foi escrita em tábuas de pedras e firmada com o sangue de animais. Mas a aliança do Novo Testamento é superior, firmada com o sangue de Cristo e inscrita em nosso coração. Ao contrário da lei escrita em pedras que se desgastam, aquilo que é inscrito em nosso coração é perpétuo e não pode gastar-se ou perder-se. Se a antiga aliança já era uma aliança de paz, quanto mais na nova aliança provaremos a paz que o sangue do Cordeiro de Deus nos concede. O Senhor Jesus um dia fez-se homem e morreu por nós, derramando o seu próprio sangue para que não morrêssemos pela condenação do pecado. Quando cremos no Senhor
e o recebemos como nosso Salvador, imediatamente seu sangue nos purifica de todo pecado e uma paz indizível encheu nosso coração. Hoje, já estamos nessa tão preciosa nova aliança. Basta-nos apenas tomar posse dela. Você já fez isso? Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa nova aliança. Porque o sangue do Senhor é eficaz o tempo todo, está disponível a nós. Obrigada, Senhor, porque a Tua lei foi inscrita no nosso coração de uma maneira indelével. Senhor, obrigada porque a todo momento nós podemos nos aproximar por meio do Teu sangue, que nos limpa de todo pecado. Obrigada, Jesus, por preparar tão grande salvação para nós, por essa aliança eterna. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Jesus a minha vida plenamente me saciou. É Ele minha vida, satisfeito hoje estou. Ao provar da rica fonte, quis com outros o adorar. Cristo em missão mostrou-me que a igreja é tal lugar. A igreja me levou, não vou mais procurar, pois encontrei tão nosso eterno, este é o meu lugar. Aleluia, meu viver é a igreja, plenamente me saciou. Vivendo na igreja, satisfeito hoje estou. Tanto te empenhas, vale a pena assim buscar. Basta abrir teu ser a Ele, clama a Cristo, Ele entrará. Se encontrares o Senhor, enfim o acharás.
Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Queridas ouvintes, queridas irmãs, bom dia. Que as bênçãos de nosso amado e querido Deus venha derramar sobre a vida de cada uma de vocês nesta manhã. Ó Senhor Jesus, quero convidar você que está aí do outro lado do rádio para juntas nós estamos orando. Que quando nós oramos, minhas amadas, nós estamos mostrando para o nosso Deus o quanto nós somos dependente dele. Você sabia que Deus espera pelas nossas orações? Deus sabe, Deus conhece tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo. Mas Deus quer que nós chegamos adiante dele e abrimos o nosso coração. Não importa o que você está passando, abra o seu coração para o Senhor. Fale com Ele nesta manhã. Ajoelhe nos pés do Senhor. Não tenha vergonha. Peça para o Senhor, que Ele está lá de braços abertos te esperando. Aqui nos Salmos 73 e o versículo 26, a palavra nos diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Então, minha amada, não importa o que você está passando, confia no Senhor. Você precisa ter fé no Senhor. A palavra nos disse que ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ainda que o nosso corpo físico, esse corpo exterior, está se desfalecendo, nós temos que ter o quê? Deus é a nossa fortaleza. O versículo diz que Deus é a fortaleza do meu coração. Amada, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do seu coração. Ele é a minha herança para sempre. O Senhor é a tua herança para sempre. E o versículo 28 do mesmo capítulo, ele nos diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, minha amada, coloque toda a tua confiança no Senhor. Que é bom nós estarmos diante do Senhor, junto do Senhor. No Senhor, Deus, nós devemos pôr todo o nosso refúgio. Minha querida, Deus está nos esperando. Vamos chegar adiante do Senhor através das nossas orações, através de nós estarmos nos humilhando a cada dia, clamando o nome do Senhor, ser obediente à palavra do Senhor. Tudo que nós ouvirmos nesta manhã, que as irmãs já trouxeram para nós, da palavra de Deus, vamos tomar posse dessa palavra, vamos ser obedientes a essa palavra, porque Deus é a nossa fortaleza. Amém? Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada uma de vocês. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, né, amadas? Nesta manhã, esta é a minha oração, eu oro e entrego a vida de todas vocês na mão do nosso Senhor Jesus. Amém.
que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nenhuma promessa falhou, das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Passará o céu e a terra, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porém as minhas palavras não passarão. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Nenhuma promessa falhou, das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Passará o céu e a terra, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porém as minhas palavras não passarão. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação.